Boa tarde, Jéssica. Então, muito bem, 14h05 agora. Acho que a gente pode dar início aí à nossa conversa, né, em respeito a quem já está em sala. Tati, obrigada aí pela disponibilidade da agenda. Obrigada a todos presentes. Para quem não me conhece, sou Silvana, sou comercial e atende a Corretora Vida de Ouro e também todos os franqueados. A ideia dessa conversa surgiu porque eu percebi que nas últimas semanas tem tido bastante procura, pergunta, dúvida sobre o saúde. Então, eu e a corretora tomamos a iniciativa de estar convidando a Tati para estar aqui hoje conosco, para eu apresentar ela para vocês. Ela é especialista do saúde, ela dá um suporte para todos os corretores do Rio Grande do Sul, e como a Vida de Ouro fica no Rio Grande do Sul, é ela quem dá todo esse apoio para vocês também. Temos aqui também o Rafael Galhardo, né, Rafa? Boa tarde, seja bem-vindo. E passo a palavra, então, para ti, Tati. Boa tarde, obrigada Silvana pela conexão aqui com a corretora, obrigada a vocês, né, pelo tempo também, disponibilizar o tempo para conhecer um pouco mais da Porto Saúde, é um prazer falar do produto aqui para vocês. Eu vou subir aqui a minha apresentação. Quando eu subir a apresentação, eu não consigo ver vocês, mas eu consigo ouvir. Então, se vocês quiserem me interromper para fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? A Silvana também, se ela ficar até o final, se tiver alguma pergunta no chat também, pode me interromper e perguntar, tá bom? Deixa eu subir aqui, aí vocês me falam se vocês estão vendo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, vamos sim. Perfeito. Subiu a apresentação? Sim, Tati. Ótimo. Então vamos lá. Vou começar aqui me apresentando, né? Eu sou consultora exclusiva do Saúde Odonto aqui na Porto. O Odonto, eu sei que vocês são atendidos pela Ana Soares. E o Saúde, como a gente não comercializa o Saúde, né, em todos os estados, eu fico em São Paulo, mas eu dou apoio aí para os corretores do Sul que querem vender o Saúde em São Paulo, Rio e Distrito Federal. Tá? Eu já estou na Porto há 11 anos, 6 anos no Saúde Odonto exclusivo, antes eu era dos produtos patrimoniais, então tenho um tempo longo aí na companhia. Aqui estão os meus telefones, minha rede social, o que vocês precisarem com relação ao saúde, podem contar comigo. Além de contar comigo, vocês podem contar também com a minha equipe, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem na Matriz uma equipe dedicada para ajudar o corretor com pré-venda de saúde, tá? Como nós consultores, a gente fica muito em reunião, treinamento, igual agora eu estou com vocês, ou visita em clientes externos, então a gente tem um time, a gente montou um time aqui interno, de analistas internos, e eles ficam aqui de segunda a sexta-feira, das 8h15 às 18h30, exclusivamente para atendimento ao corretor. Tá? Então, o que vocês precisarem, tudo que eu falar no treinamento hoje para vocês, a minha equipe está lá capacitada para ajudar vocês também, tá? O material que eu vou apresentar para vocês, depois eu vou mandar para a Silvana, e aí ela compartilha com vocês, tá bom? Então, o telefone é o 3004-9040. Essa é uma URA exclusiva do Saúde Odonto. Tudo que vocês tiverem de dúvidas com relação ao produto, pode ligar nessa URA e vocês vão ser direcionados para as áreas exclusivas, tá? Então, se é dúvida de produto, quer receber material, dúvida sobre regras de contratação, tudo relacionado à pré-venda, vocês vão falar com o Comercial Saúde, tá? Que é a minha equipe. Emissão,
relacionamento, pós-vendas, tudo vocês também conseguem pela mesma URA, e aí ele vai direcionando aqui para as outras regiões, tá? Então, as demais regiões, como vocês ficam aí no sul, é pelo 0800, tá? Então, eu já vou começar com notícia boa, tá, Silvana? Depois a gente fala de produto. A gente está no Acelera do Saúde Odonto. Perfeito, tá. Então, já vou começar com a notícia boa e depois a gente fala do produto para vocês trazerem os negócios, tá? Então, a gente está no penúltimo dia do Acelera Saúde Odonto, né? Nós estamos dando 75% de desconto na primeira fatura para o cliente, né? Do odontológico e também do saúde, tá? Para todas as linhas. Então, o que vocês transmitiram do dia 12/3 até amanhã, 20/3, tem que transmitir pelo corretor online, tá? O que vocês transmitirem nesse período, o cliente tem desconto de 75% na primeira fatura, tá? E vocês também têm bonificação extra, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Lá no final eu vou falar sobre bonificação e campanha para o corretor, tá? Mas eu achei legal falar logo no começo do Acelera, já para vocês irem pensando aí no decorrer do nosso treinamento, nas oportunidades que vocês têm quente aí e que vocês conseguem protocolar até amanhã, tá? Então vamos lá. Antes de falar dos nossos produtos, eu vou falar um pouquinho dos nossos números, tá? Porque o saúde, apesar de a gente estar crescendo muito de 2021 para cá, né? A Porto tem 80 anos, o saúde já é comercializado há mais de 30 anos, mas de 2021 para cá, nós temos uma vertical que a gente chama, né, que é a Vertical Porto Saúde. A gente tem uma diretoria dedicada à Porto Saúde, tá? Então, hoje a Porto Saúde, ela é uma empresa dentro da Porto, né? Então, a gente vem crescendo com relação a produto, com relação aos produtos que a gente já tem, a gente vem expandindo, reformulando, trazendo negócios mais estratégicos. A gente hoje consegue atingir todos os perfis de clientes, né? Antes a gente vendia o saúde a partir de 20 vidas, depois 10 vidas, e desde 2021 para cá, a partir de 3 vidas, né? CNPJs, a partir de 3 vidas, pode ser um titular, os demais podem ser dependentes e agregados, e com isso, a gente vem crescendo assim, exponencialmente, né? De 2021 para cá, em 2021, por exemplo, a gente tinha 250 mil vidas no saúde. Hoje, a gente já tem mais de 820 mil vidas no saúde e a gente quer chegar o quanto antes em 1 milhão, tá? Estamos correndo, estamos trabalhando muito para isso e a gente conta muito com vocês também. O odonto, a gente tinha 630 mil vidas em 2021 e hoje a gente tem mais de 1 milhão e 200 vidas de odonto. Com relação à quantidade de corretores comercializando saúde, antes, em 2021, a gente tinha 900 SUSEPs comercializando saúde, e hoje a gente tem mais de 7.700 SUSEPs comercializando saúde, tá? E cada dia mais. Então, como a Silvana falou, vocês estão tendo muitos questionamentos, né, com relação a isso. Tem muito corretor que tem cliente no Brasil todo, então tem cliente no Rio, São Paulo, Distrito Federal, que hoje é onde a gente comercializa, e mesmo estando em outros estados, eles comercializam o saúde nesses estados onde a gente tem a venda, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, né, as 4 linhas que a gente tem disponível hoje no Saúde. Nós temos disponível 2 linhas regionais e 2 linhas nacionais, tá? Nós temos a linha ali, começando da direita para a esquerda, a linha tradicional,
tá? A linha tradicional, ela é uma linha nacional, é a linha mais antiga que a gente tem, tá? É uma rede bem completa de clínicas, hospitais, laboratórios, uma rede ampla. A gente tem, a gente comercializa, né? São Paulo, Rio e Distrito Federal, CNPJ desses 3 estados, mas a gente tem rede de atendimento nível nacional, tá? Nesses 3 estados que a gente comercializa, a gente tem Rede Porto, e nos demais estados, nós atendemos pela rede da MedService, tá? Que é uma rede complementar. A linha tradicional a gente comercializa só nos PMEs, de 3 a 99 vidas. Essa linha não é comercializada para empresário individual, então, dependendo do CNPJ, não vai aparecer para contratar a linha tradicional, tá? Mas os demais CNPJs está aberto. Além de ser um plano nacional, ele tem reembolso e tem a opção de ser contratado com e sem coparticipação, tá? Ele inclui também alguns benefícios gratuitos na contratação. Então, depois eu vou explicar em detalhes para vocês, mas contratando a linha tradicional, o cliente, vocês têm a opção de oferecer para o cliente o produto Odonto e o Vida gratuito, tá? E o Odonto e o Vida gratuito, ele é vitalício. Não é durante 1 ano, durante 2 anos, não. Enquanto ele estiver com a pólice ativa do Saúde aqui na Porto, ele vai ter o Odonto e o Vida gratuito, tá? A linha Porto Saúde, que é a outra linha que a gente tem nacional, a gente comercializa, além de PME, empresariais também a partir de 100 vidas, tá? Então, essa linha, ela é muito similar à linha tradicional, a diferença é a rede. Então, vai ter alguns hospitais e laboratórios, poucos, tá? Que eu vou ter na linha nacional, que eu vou ter na linha tradicional e não vou ter na linha Porto Saúde, tá? Porém, a linha Porto Saúde, ela é uma linha tão completa quanto a linha tradicional, tá? Então, ela não é uma rede inferior. Ela vai ter no tradicional vai ter alguns hospitais que não tem na Porto Saúde, mas na linha Porto Saúde eu também tenho hospitais de primeira linha. Então, hospitais como o Albert Einstein aqui em São Paulo, Sírio-Libanês, Oswaldo Cruz, enfim, eu tenho produtos premium para oferecer nas 2 linhas, tá? Então, esses planos da linha Porto Saúde, eu também tenho reembolso, tenho a opção de contratar com e sem coparticipação, e também tenho benefícios gratuitos, como o odontológico, o seguro de vida, e aqui eu também tenho o ocupacional, tá? Então, ele vai ter aí um pacote de benefícios maior. Nas apólices empresariais, a partir de 100 vidas, eu tenho alguns benefícios como concierge, check-up gratuito e outros benefícios aí que a gente pode negociar para as contas maiores, tá bom? Então, essas são as 2 linhas que a gente tem nacionais. A linha Porto Saúde é uma linha muito estratégica que nós lançamos, né? Foi uma das linhas. Até 2021, a gente tinha só a linha tradicional, a gente não comercializava outras linhas. As linhas Porto Saúde, Pro e Porto Bairros, a gente lançou tudo depois de 2021, tá? Então, essas linhas vieram aí depois, e aí, estrategicamente, a gente foi montando as linhas de acordo com o perfil de cliente, tá? Hoje, a linha Porto Saúde, ela representa mais de 70% das nossas vendas, tá? Por quê? A gente tem uma aproximação maior com esses prestadores, e com isso a gente consegue ter um custo melhor e aplicar um custo, disponibilizar um custo melhor também para o cliente na ponta, tá bom? Então, aqui na linha Porto Saúde, eu tenho planos muito similares à linha tradicional, que são até 25% mais barato, tá? Do que a linha tradicional. Então, a gente tem vendido bastante, a gente tem fomentado bastante essa linha,
e a gente tem tido feedbacks muito bons com relação à linha Porto Saúde, tá? Tem clientes, muitos clientes que vêm de congênere, reduz o custo, ou às vezes consegue fazer até upgrade de rede comparado ao que vem aí do mercado, tá? Então, essas são as duas linhas nacionais. A outra linha, a linha Pro, ela é uma linha regional, tá? Então, é um produto que eu tenho também os principais e os melhores hospitais e laboratórios da região contratada, tá? Por que eu digo da região contratada? A linha Pro, ela não é comercializada, não vai ter a rede nacional, tá? O cliente, ele vai, pelo CNPJ, vai aparecer qual é a região disponível para contratação da linha Pro, porque eu não tenho em todas as regiões, mas eu tenho em São Paulo, capital e região metropolitana, tenho aqui no ABC, aqui em São Paulo, que é uma região específica, Litoral Paulista, Campinas, que é interior de São Paulo, Vale do Paraíba, também interior, Rio de Janeiro e Brasília. Então, essas regiões eu tenho produto regional, que é a linha Pro. Então, se for um CNPJ de São Paulo capital, ele vai abrir lá a linha Pro São Paulo. Uma vez contratado linha Pro São Paulo, ele vai ter a cobertura em São Paulo capital e algumas regiões metropolitanas. Porém, ele não vai conseguir usar a rede do Pro Brasília ou do Pro Rio, porque cada um vai ser uma rede exclusiva, tá? Esse produto eu comercializo de 3 a 499 vidas. Ele não vai estar aí disponível para cotar no corretor online a partir de 500 vidas, mas se vocês tiverem alguma conta a partir de 500 vidas com interesse na contratação da linha Pro, encaminha, traz aqui para a gente, para mim e para a Silvana. A gente analisa aqui internamente com a área de produtos e, em alguns casos, a gente consegue liberar e fazer uma proposta personalizada aí para esse grupo, tá bom? Esse produto, ele não tem reembolso, tá? Ele tem a opção de contratar com ou sem coparticipação, e como ele não tem reembolso, ele tem assistência viagem para utilizar em caso de urgência e emergência a partir de 70 quilômetros da residência do beneficiário. Então, contratei lá a linha Pro, é um produto regional, eu sei que eu vou ter a minha rede fechada ali naquela região, mas, eu fui viajar para o Nordeste, fui viajar para outro estado, né? Como que eu faço se eu não tenho cobertura? Aciona assistência viagem, tá? Ele vai ter não tem um limite de acionamento, ele pode acionar quantas vezes ele precisar, mas tem um limite de valor. Então, dependendo do plano contratado, pode ser de 60 ou 90 mil, tá? Então, caso de urgência e emergência, ele vai acionar assistência viagem e vai ter a cobertura ali naquele período, tá? Aqui também ele tem o seguro odontológico, o seguro de vida e o ocupacional gratuito para contratos até 299 vidas, tá? E o outro produto regional, que é a linha mais nova que a gente tem, é o Porto Bairros. O Porto Bairros nós temos apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, por enquanto. Ele é um produto mais municipalizado, né? Então, o PRO, ele tem uma abrangência regional mais expandida. E o Porto Bairros, como o próprio nome diz, ele vai focar ali no bairro que o beneficiário escolheu, tá? Como que funciona o Porto Bairros? Para CNPJs dessas regiões, estarão abertos alguns bairros para contratação. E em São Paulo, o cliente pode escolher 1 ou 3 bairros, e no Rio, 1 ou 4 bairros, tá? Cada bairro escolhido, ele vai ter atendimento num hospital âncora, que a gente chama, que é um hospital referência daquele bairro. Ele vai ter atendimento de internação, pronto-socorro, ele vai ter atendimento eletivo, ele vai ter cobertura de todo o rol da ANS, tá? Porém, com uma rede mais específica ali naquela região.
Então, escolheu ali 3 bairros, ele vai ter 3 opções de hospitais, ele vai ter os laboratórios lá da rede para utilizar nesses bairros, e ele vai ter também atendimento do time médico Porto das especialidades médicas, tá? E uma série de outros benefícios. O Porto Bairros, ele costuma ser até 50% mais barato comparado com a linha tradicional, tá? O objetivo do Porto Bairros, quando a gente lançou, era trazer beneficiários que antes a gente não conseguia trazer por uma questão de custo. Então, de operadoras que tinham um custo menor. E o Porto Bairros aqui em São Paulo e no Rio, ele está sendo super bem referenciado, eles estão procurando bastante. A gente tem feedbacks muito bons sobre essa linha. E a gente está conseguindo trazer muitas pessoas que nunca tiveram plano de saúde. Então, 50% das nossas vendas do Porto Bairros, 50% são pessoas que não tinham plano de saúde, que vêm do SUS. Então, o custo-benefício é, assim, excelente, né? Se vocês tiverem aí clientes com potenciais, ofereçam. O Porto Bairros, por enquanto, a gente oferece só até 99 vidas, vai estar disponível aí para contratar pelo corretor online, mas se vocês tiverem alguma oportunidade, o empresarial a partir de 100 vidas, tragam para a gente, que a gente está conseguindo fazer propostas, inclusive para planos empresariais a partir de 100 vidas, tá? A gente já conseguiu aqui com o produto várias propostas para contas maiores, tá? E no Porto Bairros, eu não consigo oferecer os benefícios gratuitos como os outros planos, mas eu consigo incluir o pacote de odonto e o seguro de vida por R$ 13,90 por vida e por mês, tá? Então, imagina, R$ 13,90 por vida e por mês, para você ter, além do seguro saúde, né? Que, lógico, vai precificar o seguro saúde, mas você vai ter ali o pacote com o odonto e o seguro de vida, né? R$ 13,90, hoje a gente não compra nada, né, no mês. Então, essas são as 4 linhas que a gente comercializa hoje, tá? Por que que eu gosto de explicar o conceito de cada linha? Porque fica mais claro para vocês, aonde eu encaixo o meu cliente, né? O que que eu ofereço para cada cliente? Porque cada cliente ele vai ter um perfil, ele vai ter uma necessidade. Tem cliente que ele quer rede, que ele quer uma abrangência maior, ele viaja muito, ele precisa de um produto nacional. Tem cliente que ele não viaja muito, ele quer um produto que tenha cobertura, os principais hospitais ou laboratórios de excelência da região ali onde ele está. Então, a gente tem a linha Pro, e eu tenho o Porto Bairros, que é custo-benefício. Então, é aquele cliente que quer o menor custo e uma rede específica ali na região onde ele mora, onde ele trabalha, enfim, aonde ele escolher ali para ser atendido, tá? Deu para entender um pouquinho o conceito de cada linha? Tem alguma dúvida? Silvana, tá tudo bem por aí? Nenhuma Oi, pergunta? Tati, por enquanto nenhuma pergunta aqui no chat, mas só reforçando, bem-vindo, Anderson. Eu vi que tu entrou um pouquinho depois, que bom que tu está em sala. Não tem nenhuma pergunta aqui, mas reforçando, fiquem à vontade para levantar a mão, fazer a pergunta sem ser pelo chat, é um bate-papo mesmo, né, Tati? Sim, é um momento para vocês aproveitarem e tirarem todas as dúvidas, tá? Olá, Lógico que Tati, depois. Olá, Silvana, tudo bem? Anderson aqui de Jacareí, no Vale do Paraíba. Prazer, Anderson. Nós temos aqui na região, né, eu já atuo na área de saúde há mais de 20 anos aqui, Uhum, em hospitais, inclusive, né, como diretoria de hospital. uhum, Vejo a Porto aqui com bons olhos, né, eu acredito que ela está dando literalmente um baile aí, passar, acho que, uma informação para os demais franqueados aí para vocês também. Acredito que a Porto está dando um baile nas operadoras regionais aqui, né, nos planos empresariais, principalmente no Porto ProVale, que é uma linha que foi criada aqui para a região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Está com uma adesão muito grande, né, conseguindo aí captar clientes até de operadoras
regionais com bastante referência aqui na região, né? Então, com um Legal. preço bem agressivo, e acredito que a gente tem entregado aí um resultado bem bacana, né? Hoje, se não me engano, hoje a gente já lançou 2 propostas aí para vocês no ProVale, se eu não me engano, é ProVale, e um tradicional, e toda semana a gente tá entregando aí para vocês, mas o resultado do produto está bem bacana aqui na região, tá bem, até me surpreendeu, né, Nossa, de lançar esse produto regional e pensar com cabeça de plano regional, né, diferente, né, então ela está com uma tradição de plano nacional para os planos nacionais, mas no regional eu acho que vocês aí estão de parabéns aí. nossa, que legal, Anderson. Que bom ouvir um feedback assim. Muito bom, que legal. Então, até dos outros Verdade. franqueados, né, se precisarem de algum apoio, eu puder ajudar, mas fico aí, em caso de dúvidas ou algum apoio, eu fico aqui também com a unidade à disposição aí para contribuir de alguma forma. Ai, Legal. Anderson, que bacana teu feedback, a tua disponibilidade, até trazendo um pouco para a Tati, para os demais franqueados e demais que estão em sala. De fato, o Anderson é nosso parceiro de saúde de longa data, acredito, desde que ele adquiriu a franquia. Então, é muito bom ouvir isso de quem, além de comercializar, atua na área da saúde, entende bem como funciona. Então, nos deixa bastante felizes ter um retorno positivo a todo o movimento que a Porto tem feito em inovação, lançamento de produtos. Legal, obrigada, gente. Essa telinha aqui, eu vou mostrar para vocês, mas não, é um resumo do que eu falei dos produtos, e é uma telinha, é como uma colinha para vocês terem quando eu mandar o material, como são muitas informações de muitas linhas, então para vocês terem, saber, qual que tem reembolso, qual que não tem, qual que tem os benefícios gratuitos e que não tem. Então, só para vocês baterem o olho e ver o que tem em comum ou não em cada linha, tá? Regras de comercialização. Então, todas essas linhas para comercializar. Como eu consigo comercializar? Eu posso vender linhas juntas no mesmo contrato? Posso, mas nem todas eu posso mesclar, tá? As linhas nacionais, a linha Porto Saúde e a linha tradicional, eu não posso mesclar no mesmo contrato, tá? Mas a linha regional, a linha Pro, eu consigo mesclar. O que significa mesclar? Por exemplo, às vezes uma empresa tem lá 10 funcionários, os sócios querem plano nacional, mas para os funcionários um plano regional. Eu consigo fazer na mesma cotação e no mesmo contrato uma pólice única, tá? A linha Porto Saúde, por exemplo, para os sócios e a linha Pro para os funcionários, ou a linha tradicional e a linha Pro. Então, dá para fazer, tá? Vocês conseguem cotar e implantar dessa forma. A linha Porto Bairros, como ela é uma linha administrada pela Portomed, que também é da Porto, eu não consigo mesclar no mesmo contrato e nem na mesma cotação, mas vocês podem fazer 2 cotações e implantar 2 apólices apartadas, tá? Com o mesmo CNPJ. Então, tem sido muito comum contratar a linha Porto Saúde, que é a linha nacional para os sócios, e a linha Porto Bairros para os funcionários, tá? Ou o que acontece muito também. Tati, os sócios, eles já têm a linha Porto Saúde, ou então já tem a linha nacional, tradicional, mas eles querem colocar o Porto Bairros para os funcionários. Vocês conseguem calcular no call, quando vocês forem calcular, joga lá o CNPJ, ele já vai abrir a linha Porto Bairros, e aí vocês conseguem cotar, transmitir e emitir uma pólice do Porto Bairros para esse mesmo CNPJ, tá? Então, olhem com carinho aí as contas que vocês já têm, né? O saúde que você já tem, que só tem sócios, uma parte do grupo, e oferece o Porto Bairros, né? Como uma segunda conta, um segundo CNPJ e um segundo produto para a empresa, tá bom? Condições de contratação. Então, o que eu aceito, né? Então, só CNPJ,
a partir de 3 vidas, pode ser um titular, os outros podem ser dependentes ou agregados. Só comercializo para CNPJ de São Paulo, Rio e Distrito Federal, porém eu tenho rede de abrangência nacional, tá? Aceito funcionários ativos, né, CLT, ou prestadores de serviço. Prestadores de serviço é só PJ, tá? Não pode ser pessoa física. Então, tem que ter um CNPJ e tem que ter o contrato de prestação de serviços entre as partes, tá bom? A gente aceita cônjuge, companheiros, filhos, esses entram a qualquer momento, tanto na implantação quanto na movimentação. E a gente aceita agregados também, então, pai e mãe, sogro e sogra, genro e nora, irmãos, sobrinhos, a gente aceita só no momento da implantação, tá? Então, agregados, se entrou na implantação, ok, depois na movimentação não pode mais entrar, tá? Adesão, isso é super importante, tá, gente? A Porto, ela não comercializa facultativo, é só compulsório. Mas a gente fala que é um compulsório flex, né? Não preciso ter 100%, mas eu preciso de pelo menos 80% do contrato social, se entra sócios, do FGTS, se entra funcionários, ou do plano anterior. Por que eu falo ou do plano anterior? Porque às vezes já tem plano numa congênere, não é 80% dos sócios, nem 80% do FGTS, mas vocês vão trazer pelo menos 80% do plano anterior, no mesmo, desde que seja no mesmo CNPJ, que a gente chama de encampação, tá? Então, aí eu não vou olhar mais se o percentual do FGTS nem do contrato social. A gente faz 80% do plano anterior. Para comprovar, é só encaminhar a fatura analítica do plano anterior atualizada, e aí a emissão já vai entender que é encampação. Tá bom? Dúvidas? Vou seguir então, tá? Carências, a gente reduz carências de algumas congêneres, né? Depois, lá no material de apoio ao corretor, embaixo das informações de carência, tem o nome de todas as congêneres que a gente aceita para redução de carência, tá? Aqui, eu sempre gosto de ressaltar, uma vez que a gente aceita as vidas, independente da idade, a gente vai fazer a redução da carência, tá? Então, se eu aceitei lá uma vida de 72 anos, eu vou reduzir carência para essa pessoa também. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que tem congêneres que não reduzem carências para vidas a partir de 59 anos, tá? A Porto reduz. E outra questão também bacana na Porto é que ela faz a redução de carência de acordo com o tempo que ele ficou na congênere. Então, ela não vai olhar se o plano é equivalente ou não, né? Não precisa ser. Ele pode sair de um plano básico lá e contratar um plano superior aqui. Eu vou olhar só o tempo que ele ficou. Então, se ele ficou mais de 12 meses na operadora anterior, eu vou reduzir todas as carências, com exceção de parto, CPT e terapias, tá? Remissão. A remissão, ela é uma contratação facultativa, tá? Então, lá no orçamento, quando vocês forem calcular lá no corretor online, tem a opção de incluir ou não. Se incluída, ela vai ter um custo de R$6 por vida e por mês. E o que se refere à remissão? No caso de falecimento do titular, se tiver a remissão, os dependentes eles podem continuar no plano por até 24 meses sem custo, tá, gente? Isso eu acho que é um benefício, assim, maravilhoso, por R$6 por vida e por mês. Por quê? Em caso de falecimento do titular, se não tiver remissão, o titular faleceu, perde o vínculo com a empresa, automaticamente o plano é cancelado e os dependentes também são cancelados do plano, tá? Então, no momento, às vezes que a família mais precisar, se tiver a remissão, eles podem ficar por 24 meses sem pagar o plano, tá? Utilizar sem pagar pelo plano. Vai pagar só a coparticipação se tiver coparticipação, tá bom?
A remissão, ela só não está disponível no Porto Bairros, tá? Nas outras linhas todas vai aparecer lá para vocês. Tem corretor que nem questiona, só inclui a remissão no contrato, já passa o valor final para o cliente e já fala, olha, o seu contrato tem esse benefício, no caso de falecimento do titular, ele explica e aí fica como, agrega mais valor, né, no negócio. Diferenciais, isso aqui eu amo falar, por quê? Quem trabalha com saúde sabe que rede é muito parecida em todas as seguradoras e operadoras, né? Então, rede de atendimento, hospital, laboratório, consultório, é tudo muito parecido. Então, o que vai fazer o cliente optar pela Porto e não pela Congênere, né? Os diferenciais. E a forma como vocês vão levar essas informações para o cliente faz toda a diferença. Muitas vezes, eu participo de reuniões com RHs, quando são contas maiores, e o corretor pede para a gente participar da reunião com o RH, eu sempre falo dos diferenciais e eles ficam, assim, surpresos. Por quê? Eles não sabem que eles têm tudo isso no plano, né? Eles acham que o plano de saúde se limita à internação, à cirurgia, a atendimento eletivo, mas não. Hoje em dia, o plano de saúde ele é muito mais que isso, tá? Aqui na Porto, ele tem telemedicina gratuita, 24 horas. Então, a gente chama de Alô Saúde e Alô Pediatra. Qualquer dia, qualquer horário, tem um 0800 que você pode ligar, né? Não tem cobrança de coparticipação, mesmo contratos com coparticipação, se ligar no Alô Saúde e no Alô Pediatra, não tem coparticipação. Então, vai ser atendido por uma enfermeira que vai fazer a triagem, por videochamada ou então por telefone, tá? Ela vai rastrear ali, perguntar quais são as queixas, vai direcionar para o médico. O médico vai ligar, fazer o atendimento, ele vai prescrever medicação, mandar receita, se tiver que fazer pedido médico, encaminhamento para outro profissional, tudo isso ele faz e encaminha por SMS ou pelo WhatsApp, tá? Inclusive pediatra, gente, para quem tem bebê, criança, isso aqui é extremamente importante, né? De madrugada acontece alguma coisa, o final de semana, você não quer ir para o pronto-socorro, passar horas lá no pronto-socorro esperando, liga no Alô Saúde e Alô Pediatra, tá? Mais de 70%, 80% dos atendimentos são resolvidos só por esse tipo de atendimento, tá? Ele nem precisa direcionar para o hospital. Se, porventura, o médico não conseguir, ele vê que é algo mais grave, ele vai direcionar para o pronto-socorro. E o fato de você ter ligado no Alô Saúde antes e o médico ter direcionado para o pronto-socorro, isenta a coparticipação do pronto-socorro também, caso ele tenha coparticipação no contrato, tá? Eu vou dar várias dicas aqui de isentar a coparticipação mesmo para contratos com coparticipação, tá? A gente tem uma gestão médica muito forte dentro da companhia. A gente tem uma área lá na Porto dedicada a isso. A gente tem médicos auditores, médicos que acompanham os contratos maiores que a gente tem, ou internação de longa permanência, os casos mais graves, segunda opinião médica, enfim, a gente tem uma equipe lá super competente e super ligada nesses casos, porque a gente se preocupa muito com a nossa sinistralidade e aplicar o reajuste justo para o cliente, tá? Não adianta a gente vender, oferecer o melhor custo e daqui a um ano a gente colocar um reajuste exorbitante e perder os nossos clientes para o mercado, tá? Então, a gente quer manter esse cliente aqui conosco e manter a nossa carteira o mais saudável possível, tá? Autosserviços, então o cliente ele vai ter o aplicativo da Porto Saúde, inclusive vocês podem baixar o aplicativo da Porto Saúde, não precisa ser cliente Porto para baixar o aplicativo. Lá na tela inicial você já vai conseguir fazer a busca de rede pelo aplicativo. O cliente vai ter o WhatsApp também, que ele é só colocar o CPF, o WhatsApp já vai identificar que ele tem os produtos da Porto e oferecer todo o atendimento que ele precisar. Ele vai ter o chat e o portal do cliente, tá?
O portal do cliente, quem vai poder utilizar é o beneficiário e o RH da empresa também. Então, fechou o plano de saúde da Porto, o RH vai conseguir ter acesso pelo portal do cliente ao contrato, relatório gerencial, a fazer inclusão, exclusão, todas as movimentações, tá? As nossas plataformas, elas são super fáceis, intuitivas, e a gente tem feito atualização constante, sempre pensando em facilitar e na ponta para o cliente, tá? Então, hoje ele consegue ser muito mais independente, não precisa ficar consultando RH, consultar corretor, ou ficar ligando para saber rede, onde que tem o médico mais próximo. Tudo isso ele consegue fazer pelo aplicativo e WhatsApp, tá? Ah, Tati, mas o meu cliente não gosta de nada digital, ele prefere ligar. Não tem problema, a gente tem a central do beneficiário também, depois eu vou passar para vocês o número. Esse telefone é 24 horas, qualquer dia, qualquer horário que ele ligar, ele vai ser atendido por um funcionário da Porto, a nossa central não é terceirizada, e vai ajudar ele no que ele precisar também, tá? Todos os clientes Porto Saúde têm desconto em medicamentos nas principais drogarias, estão aqui em São Paulo. Drogaria São Paulo, Droga Raia, Drogazil, Extra Farma, entre outras. Então, só por ter o plano de saúde da Porto, ele fala lá o número do CPF, ou mostra a carteirinha digital, já vai carregar lá no sistema da farmácia e vai aplicar o desconto lá na compra dos medicamentos dele. Alguns itens de perfumaria também, tá? Aqui em São Paulo, a gente tem o Teatro Porto, aqui na Matriz, com peças aí super famosas, super bem conhecidas aí, e o cliente que tem o Saúde, ele tem desconto de 30% na compra do ingresso dele e do acompanhante, tá? Todos os nossos planos têm pelo menos uma opção de laboratório que faz coleta domiciliar. Então, até no Porto Bairros, que é o nosso plano assim mais básico, né? Tem um hospital, um laboratório para oferecer coleta domiciliar, tá? Outro diferencial também é a parceria que a gente tem com a Oriente-me. Oriente-me é uma plataforma de atendimento online, tá? Para psicoterapia. Então, além dos psicólogos que a gente tem cadastrados na rede, a gente tem uma parceria com a Oriente-me. Aqui eles têm mais de 3 mil profissionais cadastrados que atendem online, tá? As agendas são super disponíveis, os horários super flexíveis, tem horários até tarde da noite, 10, 11 horas da noite, cedinho, né, antes do horário comercial, finais de semana. Então, é uma plataforma, assim, bem flexível para atendimento online, né? Hoje, essas plataformas online são super bem recebidas, né, pelos beneficiários, porque ele pode fazer a terapia dele da onde ele quiser, no horário que ele quiser, sempre com o mesmo profissional, ele vai se cadastrar lá, colocar os dados dele, já vai ver que ele é cliente Porto, e para esse tipo de atendimento, aqui na Oriente-me, não tem cobrança de coparticipação nas linhas tradicional, Porto Saúde e na linha Pro. Então, se ele fizer terapia pela Oriente-me, não desconta a coparticipação, mesmo contratos com Copay, tá? E nas linhas Porto Saúde e na linha tradicional, eu tenho serviços premium, que são os diferenciais dos planos P520 e o Diamante Mais, tá? Para não me estender muito aqui, depois eu vou mandar um material para vocês explicando quais são os serviços, os diferenciais, o resuminho de cada um deles, tá bom? Dúvidas? O que vocês acharam dos diferenciais? Todo mundo já conhecia, não conhecia? Posso seguir? Vou entender que todo mundo entendeu, então, tá? Por enquanto não tem. Na verdade, tem um pedido aqui depois da Jéssica, tá, Tati? Ela é uma franqueada nova e ela tem um CNPJ para cotar e aí ela vai precisar de um auxílio, mas aí depois que a gente finalizar, não sei se a tua ideia também é entrar no call, mostrar alguma coisa de Sim. cálculo, se está no teu radar.
Aqui eu não tinha colocado, mas a gente pode fazer sim, no final, se vocês quiserem, Quem porque quiser, né? é Fica. muito rápido. Aí a gente faz para vocês verem como é fácil, Ah, maravilha. tá E bom? deixa eu só aproveitar o seguinte, vou pedir para todos que estão, eu coloquei ali no chat um link para vocês registrarem, fazerem um check-in, tá? Registrarem a presença na sala. Tem o código da sala também, logo acima eu deixei fixada. Então, por gentileza, se vocês puderem acessar já, preencher, eu agradeço. E às 3 horas eu tenho uma outra agenda, Tati. Te Tá, deixo tocando com a turma, tudo bem? tudo, sem problema nenhum, eu sigo aqui com eles, Ah, então tá bom. tá bom? Então vamos lá. Nós temos o time médico Porto também na nossa rede. O que é time médico Porto? Na nossa rede, a gente tem vários especialistas de várias, né, especialidades diferentes, porém, a gente selecionou alguns médicos que já são parceiros nossos de longa data, já estão conosco há muitos anos, e têm uma especialização diferenciada, e a gente cadastrou eles como time médico Porto. A gente paga uma tabela diferenciada para esses médicos, e eles atendem também sem cobrança de coparticipação, tá? Esses médicos, a gente tem acesso às agendas deles, no aplicativo vai lá aparecer a agenda dele, dá para agendar e cancelar a consulta pelo aplicativo e não tem cobrança de coparticipação se marcar a consulta com o time médico Porto, tá? A gente tem também algumas unidades físicas espalhadas, né, por São Paulo, pelo Rio também. É como se fosse um coworking para atendimento médico. São atendimentos presenciais, né? Pequenas urgências, como dor de cabeça, dor abdominal, quadro gripal. Então, acordei, preciso de um atendimento, né, rápido, presencial. Entra lá no aplicativo, acessa a agenda do seu clínico na hora. Geralmente tem consulta para o mesmo dia ou para o dia seguinte. Então, esses endereços são bem estratégicos, né? São sempre próximos de metrô, sempre fácil acesso. E também para esse atendimento não tem cobrança de coparticipação, tá? O intuito é desafogar, tirar esses clientes com pequenas urgências de atendimento de pronto-socorro, né? Tanto pela questão do risco, né, da exposição ao risco, e também para ficar, para ter uma agenda mais disponível, né, para um ambiente mais seguro. Então, os atendimentos são feitos por clínicos gerais, então é mais uma opção aí de atendimento sem cobrança de coparticipação em todas as linhas, tá? Inclusive no Porto Bairros. A gente tem programas de promoção à saúde, então aqui eu trouxe os 5 principais, mas a gente tem outros programas que visam a prevenção ou acompanhamento de algumas patologias, tá? Então, esses programas são montados com equipes multidisciplinares, então eu tenho equipe aqui com Saúde Mais Saudável, por exemplo, que tem nutricionista, preparador físico, tem um programa que é exclusivo para paciente oncológico, um outro programa exclusivo para gestante. Então, a gestante, por exemplo, ela se inscreve no programa, ela pode se inscrever desde quando ela ficou sabendo ali da gravidez, ela vai ser acompanhada por uma equipe mensalmente, então todo mês vai ter alguém que vai ligar para ela, para saber como está o desenvolvimento do bebê, e isso vai ficar até um mês após o nascimento do bebê, tá? Tem o programa também de saúde emocional e outros programas. Isso aqui é gratuito, tá? Já vem em todas as linhas, não tem cobrança de coparticipação, nem custo a mais. E ajuda também naquela exigência da NR1, né? Que hoje as empresas têm que cumprir, aí o pessoal está procurando bastante, então ele já contrata o plano de saúde, já tem aqui o pacote que ajuda ele aí na NR1, tá? Aqui o próprio beneficiário se inscreve, tá? Ele lá no aplicativo ele vai ter todas as opções, todos os programas, ele se inscreve e começa a fazer o acompanhamento.
Aqui eu trouxe para vocês detalhado quais são os benefícios gratuitos, o que eles terão, né, ao contratar o seguro-saúde. Então, se ele contratar linha Porto Saúde ou a linha Porto Saúde com a Pro, ou a Pro, né, exclusiva, ele vai ter o odonto, o vida e o ocupacional gratuito enquanto a pólice estiver vigente conosco, tá? Isso para contratos de 3 a 299 vidas. Então, o produto odontológico disponibilizado é o rol ampliado mais a documentação ortodôntica. Então, ele tem mais de 190 procedimentos nesse plano. O seguro de vida em grupo no valor de 30 mil, assistência funeral de 5 mil, e o serviço ocupacional, que tem lá os serviços obrigatórios, né? Exigidos aí pelo Ministério do Trabalho. Então, o ASO, o PGR, o PCMSO também, tá? Se contratar a linha tradicional ou a linha tradicional com a Pro, ele vai ter o Odonto Bronze 10, que é o rol da ANS. Ele é um produto bastante completo também, vai ter os principais tratamentos e prevenção, mas ele é um produto inferior ao Odonto Bronze Integral DOC 10, tá? O seguro de vida em grupo no valor de 10 mil e assistência funeral de 5 mil, e aqui ele não tem o ocupacional, tá bom? E no Porto Bairros, eu não consigo oferecer gratuitamente, mas por R$ 13,90 ele consegue incluir aí o pacote do Odonto Bronze 10 e do Vida em Grupo no valor de 10 mil, tá bom? Ressaltando, esses benefícios são gratuitos enquanto a pólice do saúde estiver vigente conosco, tá? Dúvidas, gente? Vou seguir então. Mais um produto. Tia Sil, antes de tu seguir, então, eu me despeço de vocês, tá? Obrigada aí, depois falamos. Obrigada pela presença de todos. Só vou te Obrigada, pedir uma Sil. gentileza, que Aham. teve gente que entrou um pouquinho depois. No final, de repente, antes de entrar no sistema, para quem quiser ficar e te acompanhar e uma cotação, tu repassa as campanhas vigentes, a questão de Sim. remuneração, para quem não estava em sala. Claro. Ah, então tá bom. Falo Obrigada, sim. tá? Obrigada a Um você. abraço. Outro. Tchau. Tchau, tchau. Até. Até. Então, seguindo aqui, gente, proteção medicamentos, ela é mais uma opção que vai agregar valor aí no contrato de vocês, tá? Proteção medicamentos, ela é uma parceria que a Porto fez com o Grupo RD, né, que é a Droga Raia e a Drogazil. No que consiste essa proteção? O cliente paga R$ 19,90 por mês e por vida, e ele vai ter um saldo de até R$ 3.000 para utilizar em 12 meses na compra de medicamentos genéricos, tá? Então, ele é diferente daquele desconto em medicamentos. O desconto em medicamentos que eu falei antes, todos os beneficiários Porto Saúde têm essa opção, tá? Tem esse benefício. Agora, a proteção medicamento, ela é facultativa, ele contrata se ele quiser. Então, contratei lá a proteção medicamentos, vou pagar R$ 19,90 por mês e por vida, e cada beneficiário, cada pessoa vai ter o saldo de até R$ 3.000 para utilizar na compra de medicamentos durante 12 meses, porém, ele vai pagar uma participação de 15% no ato da compra, tá? Para ficar mais claro, eu trouxe um exemplo aqui para vocês na compra de medicamento, tá? Vamos supor que ele vá lá, ele tem que utilizar uma medicação e o preço desse medicamento na tabela é R$ 99,76. Então, esse é o valor lá na Drogazil, por exemplo. Só por ser segurado Porto Saúde, eu já tenho um desconto, ele já aplicou um desconto automático lá, e de 99 o medicamento fica por R$ 54,86. Se eu tiver contratada a proteção medicamentos e pagar lá os R$19,90, eu vou pagar só 15% do valor do medicamento, ou seja, R$ 8,23, e eu vou debitar o valor daquele saldo de R$ 3.000,
tá? Que eu tenho para utilizar no ano. Então, eu vou ter aqui uma economia de R$ 91,53. Então, é um benefício bastante interessante, mesmo que seja para medicamentos genéricos. Eu tenho mais de 3.000 medicamentos nessa lista, que são elegíveis, tá? Alguns medicamentos são excluídos, então, medicamentos estéticos, antiacneicos, antineoplásicos, esses são excluídos. Porém, os principais que a gente utiliza hoje tem. E a gente já utiliza, né, gente? A gente já compra bastante medicamento genérico. Então, no material que eu vou mandar para vocês, esse aqui é o QR Code. Então, dá para selecionar por aqui e ter a lista completa de medicamentos, tá? Para consulta. O seguro odontológico, eu não vou falar porque o seguro, vocês são atendidos pela Ana, então vocês já tratam com a Ana Soares, então eu não vou me estender aqui, tá? Eu sempre comento sobre o saúde ocupacional, apesar de não ser comigo, não sou a consultora do ocupacional, mas eu gosto de falar porque tem corretor que também comercializa o ocupacional e ainda não sabe que a Porto tem o saúde ocupacional. Então, a gente também tem o saúde ocupacional. Se vocês se interessarem, depois perguntem para a Silvana e eu passo o contato da consultora para ela fazer um treinamento ou uma reunião exclusiva do ocupacional com vocês, tá? Aqui, eu também gosto de trazer sempre as campanhas, né, de pagamento por vida para corretor. Aqui tá até o dia 28/2, mas está desatualizado, tá, gente? Desculpa. Ela foi prorrogada até dia 31/3. Então, quando vocês vendem o saúde, além da comissão, vocês também recebem uma bonificação por vida, tá? Então, além do comissionamento que vocês selecionarem lá no corretor online, dependendo da linha que vocês venderem, vocês ganham R$ 350 por vida, né? Até R$ 350 por vida. Então, linha Pro, linha Porto Saúde ou Porto Saúde com a Pro, R$ 350 por vida além da comissão. Linha Porto Bairros, R$ 300 por vida. E a linha tradicional ou a tradicional com a Pro, R$ 200 por vida, tá? Isso até 199 vidas. A partir de 200 vidas, R$ 10.000 por apólice emitida, tá? Essa é a campanha vigente do Saúde. E para quem participar do Acelera, do Saúde Odonto, de 12 até amanhã, né? Quem transmitir proposta, transmitiu de 12 até amanhã, além dessa campanha, vai ter mais R$ 50 por vida, ou seja, 300, se eu vender lá uma linha Porto Saúde, transmitir até amanhã, ao invés de R$ 350 por vida, eu vou ganhar R$ 400 por vida emitida, tá? Então, essa campanha também, ela é potencializada aí com o Acelera, que termina amanhã. Então, dá uma olhada aí nas oportunidades que vocês já têm, nas contas, se o cliente está em dúvida ali se vai fechar ou não, a hora é agora, tá, gente? Então, a pedido da Silvana, eu vou voltar aqui, lá no começo, para falar do Acelera, para quem não estava. Então, o Acelera é uma semana de desconto que a gente está oferecendo para o cliente, né? Tanto do saúde quanto do odonto. Tudo que vocês transmitiram no dia 12 de março até amanhã, transmitir pelo call, o cliente vai ter 75% de desconto na primeira fatura e vocês vão ter a bonificação extra aí no pagamento por vida, tá? Alguém, acho que levantou a mão, quer fazer pergunta? Fui eu, Ítalo. Oi, Queria só Ítalo. tirar uma dúvida. Na questão Uhum. desses proteção de medicamentos, ele só é contratado se tiver o plano de saúde ou individualmente? Só se tiver o plano de saúde. Ah, perfeito, então. Obrigado. Tá? E é só, por enquanto, só para contrato novo, porque às vezes a pessoa fala, mas já tenho o contrato implantado, eu não posso oferecer para os clientes que já têm Porto? Não, é só para contratação nova, tá? Ah, certo. Só no ato da adesão mesmo, né? Isso, exatamente. Ah, perfeito. Obrigado.
Tem mais perguntas. Eu vou fechar aqui, gente, porque minha apresentação foi essa. E aí eu vou fechar e vou ficar aqui disponível para vocês. E aí, quando eu fecho minha apresentação, eu consigo ver vocês. Pronto. Podem perguntar. Ô, Tati, deixa eu fazer uma pergunta para você. Sim. Eu sou novo nesse mercado, mas assim, Uhum. portabilidade, você tem os mesmos benefícios, ou na portabilidade você começa uma carência nova no plano da Porto Saúde? Não, portabilidade é um processo administrativo, então ele é tratado direto com a emissão, tá? Como é um processo administrativo, não prevê pagamento de comissão e nem campanha, tá? Mas é diferente de você fazer a inclusão no contrato e fazer a redução da carência. Inclusive, a implantação é diferente, porque você tem que mandar uma documentação diferente, você tem que pegar uma documentação lá no site da ANS, tem que ser um produto compatível com o que ele já tem, então é uma regra diferente. Aí, se você quiser saber mais informações sobre portabilidade, tem que ligar lá na emissão. Liga naquele 0800 que eu passei lá no começo, depois eu vou mandar para vocês a apresentação, e aí você seleciona a opção para falar com a emissão. Muito obrigado, Tatiana, Por agradeço. nada, imagina. Mais perguntas, gente? Não? Beleza. Eu vou então subir aqui para ensinar como faz a cotação no corretor online, tá? Anderson, pode perguntar, Anderson. Quer abrir o áudio? Ou o Ítalo também, se quiser, gente, pode abrir, pode perguntar. Indicação de leads, o Anderson perguntou. A gente tem alguns projetos aqui, mas eles não estão, está em projeto piloto ainda, né, com alguns times, algumas equipes, então não está aberto por enquanto, tá? Mas a gente tem projetos futuros, sim. Depois você comenta aí com a Silvana o seu interesse, passa para ela e a gente vê se tem uma lista aqui de espera, como que funciona, tá? Mais perguntas? Ítalo, queria perguntar? Não, era só aquela dúvida mesmo, tá tudo certo. Então tá bom. Eu vou subir aqui então a minha tela, não vou conseguir ver vocês de novo, tá? Mas só para vocês verem aqui como faz a cotação no corretor online, tá? É bem fácil, bem intuitivo. Estão vendo minha tela, gente? Estão me ouvindo bem também? Sim, perfeito. Beleza. Então, aqui no corretor online, vocês vão em cálculo, saúde, saúde odonto, cotador e transmissão, saúde odonto. Depois eu tenho um vídeo também que eu vou compartilhar, tá, com vocês. Aí aqui, você vai em criar nova cotação, coloca lá o CNPJ. Quando você coloca o CNPJ, já vai carregar todas as informações da empresa. Você vai para próximo. Aí você vai selecionar o que você quer, saúde ou odonto? Quero saúde. Aí eu vou colocar aqui 3 vidas. Próximo. Aí ele vai pedir para você distribuir as vidas por faixa etária. Se for de 0 a 18, você vai abrir aqui e vai selecionar. Eu tenho uma pessoa de 2 anos, uma de 18. E se for mais de 60 anos, você vai abrir aqui e colocar. Uma de 62 anos. Então, depois que você distribuiu,
aqui ele tem as malhas de comissionamento. Então, aqui vai ter as opções de comissão, né? Quais são as malhas disponíveis. Aqui em ver detalhes, ele tem as regras de estorno de comissionamento, tá? É importante vocês lerem aqui, porque tem estorno de comissionamento se cancelar o contrato antes do período aí. Então, li, estou de acordo. Próximo. Aí aqui nessa tela, ele vai aparecer todos os produtos que tem disponível para esse CNPJ contratar, tá? Como é um CNPJ de São Paulo, ele disponibilizou todas as linhas: linha tradicional, linha Porto Saúde, linha Pro e a linha Porto Bairros. Aí eu vou escolher se eu quero todas as vidas em um único plano ou se eu quero distribuir em mais de um plano. Então, quando eu falo para vocês, dá para mesclar planos, é aqui que vocês vão escolher, tá? Distribuir vidas em mais de um plano. Vou colocar aqui todas as vidas em um único plano, só para ser mais rápido, mas dá para ser os dois. Aí eu vou escolher se eu quero apartamento ou enfermaria, tá? Se eu quero sem coparticipação ou com coparticipação, tá? Eu vou escolher o P220 para todo mundo. Ou se não, você escolhe, coloca a quantidade de vidas que você quer para esse plano e depois a outra quantidade de vidas que você quer para outro plano, tá? Então, aqui vou escolher o P220. Aqui ele me traz um breve resumo dos valores. Aqui ele já deixa flegado, tá vendo? Ele já está selecionado que esse cliente ele vai ganhar o odonto, vida e o ocupacional sem custo. Então aqui já vem flegado. Mas eu quero também a proteção medicamento, que é aquele benefício de R$19,90 por mês, e eu quero que o meu cliente também tenha remissão, que é aquele valor de R$6 por vida e por mês, tá? Clico aqui em gerar orçamento. Ele calculou, tá? Então, ele já me trouxe aqui um resumo com o valor da taxa de inscrição, vantagens incluídas na cotação. Então, ele tem o seguro de vida, o odonto e ocupacional, a proteção medicamentos, a remissão, o valor de cada um, tá? O plano que a gente cotou, as idades e os valores, um resumo aqui do valor de reembolso de consulta, acomodação apartamento, coparticipação de 30%, abrangência nacional, remissão inclusa. Então, aqui é um resuminho. E aí, quando eu clico aqui em imprimir cotação, ele vai gerar um PDF com todas as informações sobre o plano. Ou então, quando o cliente já me falou que quer fechar, eu já quero transmitir a proposta. Vocês colocam aqui, elaborar proposta. Quando clicar aqui em elaborar proposta, ele vai pedir aqui, como o meu corretor online ele é uma plataforma só para a gente fazer cálculo, a gente não consegue transmitir, tá? Mas é super fácil, prático, intuitivo. Então, é só colocar lá os dados do cliente, os dados da empresa, anexar lá as documentações, né, do CNPJ e transmitir pelo call, tá? A transmissão, ela é feita toda digital, anexar documentação, tudo digital. Quando vocês anexam lá as documentações, transmitiu a proposta, vai gerar um link para você, corretor, assinar, depois vai gerar o link para o cliente assinar, depois gera o link para ele preencher a declaração de saúde, é tudo digital. Depois que todo mundo assinou e todo mundo preencheu, automaticamente vai para a emissão analisar, tá? E vocês conseguem acompanhar pelo call também. Eu quero imprimir a cotação porque eu quero ter o PDF, o cliente não falou se ele vai querer fechar ou não, então vou salvar aqui o PDF. Então aqui no PDF tem a tarifa de quando a data do cálculo. Então esse cálculo ele é válido por 30 dias, tá? Eu tenho 30 dias corridos para transmitir esse cálculo e garantir esses valores para o cliente, tá? Então aqui ele vai me trazer todo aquele resumo, o plano odontológico que ele vai ter, o ocupacional,
tudo que ele tem direito ao ocupacional. Esse PDF ele tem 30 páginas. Ele tem tudo relacionado a... É como se fosse uma proposta, tá? Tudo relacionado ao plano, abrangência, cobertura, documentação necessária, o que tem na proteção medicamentos, enfim, é um material assim bem completo para vocês compartilharem com o cliente, tá? Depois vocês dão uma lida aí no orçamento que vocês tiverem. E como que você faz para você acompanhar a proposta que você transmitiu? Lá, no mesmo caminho, ao invés de gerar nova cotação, lá no call, você vai fazer o acompanhamento, acompanhar o status das propostas que você transmitiu, tá? Clicando aqui, dá para você ver, essa proposta está aguardando assinatura, ou ela foi devolvida, ou ela está com pendência, tudo vocês conseguem ver por aqui. Selecionando aqui, ó, vai ter o resumo do status, tá? E aí vocês conseguem ver no resumo todos os status da proposta, tá? Além disso, as cotações também, pelo call, vocês conseguem ver tudo que vocês cotaram, tá? As cotações que ficam disponíveis aqui durante os 30 dias. Então, eu quero entrar na cotação, editar aquele orçamento, quero incluir vida, excluir vidas, ou eu quero duplicar esse orçamento, ou eu quero ver o orçamento que eu já fiz. Então, é bastante prático, tá? Agora eu quero acesso ao material de apoio. Então, tem também aqui em produtos, saúde, vocês têm todo o material de apoio de todas as linhas, tá? Todos os detalhes de todas as linhas. Então, eu quero ver a rede referenciada, eu quero material de apoio das linhas. Como que eu faço para ter esse material? Entra aqui, vai ter o material de apoio de cada linha, com os detalhes de cada um, e vai ter também o resumo de rede de cada linha. Então, Tati, eu quero conhecer melhor essa linha Porto Saúde. O material de apoio é exclusivo da linha Porto Saúde. Tem todos os detalhes da linha Porto Saúde aqui, tá? Então, aquele resuminho que eu falei para vocês no começo, o time médico, quais são os tipos de contratação, as regras, o que eu aceito de agregado, os planos que a gente tem disponível e a diferença entre cada um deles, documento que eu preciso para transmitir proposta, o que está coberto no seguro, o que eu tenho de diferencial, a tabela de limite de coparticipação, o que eu tenho cobrança de coparticipação e o que eu estou isento, carências, diferenciais, tudo que eu falei lá da telemedicina, time médico, seu clínico na hora, vocês têm detalhes aqui, tá? O resuminho. Os programas de promoção à saúde que eu falei para vocês também, aqui ele vai ter todos os programas e o resumo de cada um, tá vendo? Ó, programa de saúde emocional, resumo, o Porto Mais Saudável, resumo. Então, tem várias informações aqui. Quais são os hospitais, os laboratórios que a gente tem em cada linha para coleta domiciliar. Enfim, é um material bem rico para vocês, corretores, né, para compartilhar aí com o cliente. Os benefícios premium, tá, dos produtos P520, por exemplo, que são os planos que a gente tem alguns diferenciais que não tem nas outras linhas. O que eu tenho nos benefícios gratuitos, estão na proteção, né, combinada. O odonto, vida e o ocupacional, o que cobre. Fala um pouquinho aqui da proteção medicamentos, tudo tem aqui. Como utilizar o aplicativo, as documentações, o telefone das áreas, o e-mail das áreas, se vocês precisarem falar, né, com a área de emissão, relacionamento, aqui, ó, o telefone que eu falei para vocês, o e-mail das áreas, se vocês precisarem, das caixas departamentais, e as perguntas frequentes de cada produto, tá? Eu quero ver o resumo de rede da linha Porto Saúde de São Paulo.
Aqui tem um resumo em PDF, vocês conseguem compartilhar com o cliente. Então, ele vai ter aqui, por produto, os principais hospitais, né, por região. Então, na zona central, os principais hospitais e que plano que cobre. Então, é um material bem rico e bem completo para vocês consultarem, tá? Além disso, quero saber das campanhas. Como que eu faço, Tati? Aqui em marketing, incentivos, campanhas. Dá para ver quais são as campanhas vigentes para vocês, corretores, né? Campanha fecha com a Porto, a campanha de pagamento por vida. Então, aqui vocês conseguem ver todas as campanhas disponíveis, tá? E, além disso, finalizando, não menos importante, toda quarta-feira a gente faz treinamento online do saúde, tá? Então, se vocês quiserem, toda quarta, acessem aí a Porto Educ e vocês vão ter a agenda completa das nossas salas virtuais. Então, aqui em marketing, capacitação, vocês vão ter acesso a Porto Educ. Então, aí vocês vão lá no Saúde, tem várias salas virtuais gravadas, vários treinamentos gravados e também tem as agendas dos próximos treinamentos. Tá certo, gente? A Kátia tem dúvida. Sim. Pode perguntar, Kátia. Boa tarde, Tati. Eu sou Boa nova tarde. na área, né? Uhum. Cristina. Me tira só uma dúvida, eu tenho todos esses acessos através do aplicativo ou é um site? Eu tenho que baixar esse aplicativo? Você tem eu não sei como que é o acesso de vocês. Esse Ah, que eu estou mostrando aqui para sim, cotar e transmitir é pelo corretor online, tá? Que e o ele corretor online? aí o corretor online, eu não sei se vocês têm acesso por SUSEP ou se vocês têm, ou vocês que fazem a cotação aí Se a Ju, se pudesse me ajudar, não sei, eu estou te falando que eu estou bem fresquinha, tá. então eu não fiz ainda nenhuma. Eu vou pedir então para você Ah, ver como que vocês têm um contato direto com com sim, as sim, franqueadoras? sim, sim. Tá. Eu vejo com ela. Como eu estou começando a atender vocês agora, gente, então Aham, acho que eu não sei se eu entendi muito bem ainda como funciona essa parte tá, administrativa de vocês. sim. Mas pergunta para Silvana, que é a sua gerente comercial na sucursal, se você tem acesso. Se você tiver, ela já te passa o caminho e como que você faz, porque você tem que ter um login e uma senha, tá? Ah, tá. Uhum. E aí você consegue consultar pelo corretor online. O corretor online é uma plataforma que a gente tem da Porto direto com o corretor. Então é por lá que você faz a cotação, a Uhum. transmissão da proposta, o acompanhamento dos seus orçamentos, das Aham. propostas transmitidas, enfim, das apólices vigentes e tudo mais. Ok, então eu vejo com ela, sem problema nenhum. Obrigada, tá? Combinado? Imagina, eu que agradeço. Mais dúvidas? A Jéssica, né, que estava com dúvida de como cotar, Jéssica, Isso, o que que você achou? bem simples, né? Eu tô com todas essas informações que você citou aí na hora da demonstração, né? Agora eu tô na Tá, mesma situação que a Kátia, né? Agora eu só tá. preciso ir atrás do meu login e senha para eu fazer essa cotação para essa família, para essa Legal, empresa, na verdade, né? legal. Eu vou mandar para a Silvana o PDF dessa apresentação. Vou mandar o vídeo também, é um vídeo super curtinho, acho que não tem nem 5 minutos de como cotar. Os principais documentos que vocês precisam pedir para o cliente quando ele quiser já fechar para vocês transmitirem a proposta, Perfeito. tá? E o link para vocês pegarem os materiais de apoio também, que são esses que eu mostrei agora, Ótimo. Muito tá? obrigada. Imagina, eu que agradeço. Mais dúvidas, gente? Tem algo que vocês queiram saber que eu não falei no treinamento? Aproveitem. Não? Então eu Só uma dúvida, agradeço. Pode perguntar, rapidinho. Ítalo. Claro. É,
Quando finaliza a proposta lá do plano de saúde, o tempo de pagamento? Ah, boa pergunta. Quando você transmite a proposta, quando o cliente tem plano anterior, ele não vai cancelar o plano anterior sem antes a Porto analisar e falar que o risco dele foi aceito, tá? Então, transmitiu a proposta, quando tem plano anterior, a Porto dá até 70 dias a partir da data da transmissão da proposta para vigenciar, tá? Então, o primeiro boleto, ele é sempre para 10 dias a partir da data da vigência, e os demais sempre seguem a vigência da pólice. Então, vamos supor que você colocou a vigência para, sei lá, 1/5. Aí, o primeiro boleto vai ser para o dia 10/5 e os demais todo dia 1. Entendi, compreendi. Entendeu? Obrigado. Imagina. Mais dúvida, gente? Então, eu agradeço o tempo de vocês, agradeço aí pelo interesse aí em vender os nossos produtos, conhecer um pouco mais da Porto Saúde. Espero ter contribuído aqui para vocês conhecerem um pouco mais do nosso produto. Fico à disposição se vocês precisarem de algo, não só eu, mas também a minha equipe toda. Tá? E toda vez que tiver alguma informação, alguma novidade, eu vou mandar para a Silvana e ela vai compartilhar com vocês também, tá? Espero que a gente feche aí muitos negócios, muito saúde, odonto, ocupacional aí nos próximos dias, tá? E aproveitem a campanha que só vai até amanhã, tá? Do desconto na primeira parcela. Ok, obrigada, Tatiana. Obrigada, gente. Bom final de tarde aí para vocês. Obrigada também. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.